Oi, tudo bem? Eu sou a Natália, professora de português para estrangeiros, e hoje eu estou aqui para continuar falando sobre como o Brasil surgiu, como foi formada a população brasileira. Então, começando, eu vou falar sobre os povos indígenas, os povos africanos e também os imigrantes europeus e asiáticos. Geneticamente, o Brasil tem 60% de ancestralidade europeia, 27% de africana e 13% de indígena, uma herança dos povos ancestrais maior do que se imaginava. A europeia predomina no sul e no sudeste do Brasil, a africana no nordeste, a indígena no norte e centro-oeste do Brasil. Começando com os povos indígenas, antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por milhões de índios. Os indígenas ocupavam todo o território, especialmente o litoral, que são as praias. E tinha várias tribos indígenas, cada uma com a sua língua e costumes. A etnia mais numerosa era dos tupis-guaranis, e foram com eles que os portugueses tiveram mais contato. Os tupis são povos originários do território brasileiro que ocupavam esse espaço desde antes da chegada dos portugueses. Ainda hoje, os povos tupi continuam vivendo no Brasil. E hoje em dia, o termo índio não é mais usado, porque na verdade foi um erro histórico de origem. O termo surgiu quando os europeus, ao chegarem às Américas, acreditaram ter chegado às Índias e chamaram os povos nativos de índios, que na verdade foi um equívoco geográfico. O Brasil tem mais de 300 povos indígenas distintos, com línguas, tradições e modos de vida próprios, e chamá-los todos de índios apaga essa diversidade. O termo ficou associado a ideias negativas e preconceituosas, e os próprios povos preferem ser chamados de povos indígenas ou pelo nome da sua etnia, como Guarani, Yanomami. Então, o termo correto hoje seria povos indígenas, povos originários, ou você usa um nome específico da etnia. Então, quando os portugueses encontraram os tupis guaranis, eles aprenderam muitas coisas com eles, eles ensinaram tudo aos portugueses, sobre as ervas, quais eram nocivas, quais não eram, sobre os rios, os montes, tudo foi ensinado a eles. E através também da culinária, eles introduziram a mandioca. A mandioca tem 3 nomes usados no Brasil. Nós chamamos de mandioca, aipim ou macaxeira, dependendo do lugar onde você mora no Brasil. E a gente usa muito a mandioca até hoje. A mandioca em inglês se chama cassava, em espanhol ela se chama yuca, e nós usamos a mandioca para várias coisas, né? A começar pelo pão de queijo, fazemos a farofa, aipim frito, o bolo de aipim com coco também, que é muito famoso. E também na época dos indígenas, nessa época, né, tem o milho, que em inglês é corn, e a gente também usa muito o milho hoje em dia em várias coisas na culinária. E também a gente tem o açaí, que vem da época dos indígenas, que é uma frutinha muito nutritiva. O guaraná, que também é uma outra frutinha que nós usamos, que contém muita cafeína, então ela te dá muita energia. E com o guaraná é feito xarope, também cápsulas que as pessoas tomam para ter mais energia. E dessa época também dos indígenas a gente tem o peixe assado na folha, que geralmente é feito na folha da bananeira. E essas são as coisas que trouxemos dessa ancestralidade indígena. Falando sobre os povos africanos, os africanos sofreram muito, né? Porque eles foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 e 19, e nesse período desembarcaram milhões deles no Brasil, e eles vieram para o trabalho escravo. Eles trabalhavam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Eles trouxeram a sua cultura, a sua fé
e as suas habilidades. Introduziram alimentos, trouxeram o feijão, o quiabo, trouxeram também uma grande influência na música, na dança. Falando sobre os imigrantes europeus e asiáticos, os primeiros europeus a chegarem no Brasil foram os portugueses, né? Mais tarde, por volta do século XIX, um grande número de imigrantes europeus e asiáticos também chegaram. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil: os portugueses, os espanhóis, os italianos e os alemães. Dos povos asiáticos, muitos japoneses, sírios, libaneses foram recebidos pelo Brasil. Hoje, a maior concentração de italianos está em São Paulo, assim como os japoneses, né? Lá em São Paulo tem o bairro da Liberdade, que é um bairro com tudo sobre o Japão, muitos restaurantes, museus, os museus históricos, né, da imigração japonesa, os templos budistas, e as pessoas adoram ir à Liberdade para experimentar toda a culinária japonesa, vários restaurantes, fazer compras nos comércios locais, tipo comprar luminárias, comprar os bonsais e também conhecer o Jardim Oriental. Falando sobre os libaneses, a comida árabe é muito popular no Brasil. A gente adora comer comida libanesa, que a gente chama de comida árabe, e tem uma forte influência na nossa culinária. Por causa dessa diversidade de raças, de culturas e etnias, há uma grande riqueza cultural, com várias manifestações culturais, costumes e pratos típicos no Brasil. Falando sobre os portugueses, o primeiro grupo europeu a chegar no Brasil foram os portugueses no século XV. Eles queriam metais preciosos, terras, expandir o cristianismo e glória nas batalhas. Então, o que aconteceu? Eles introduziram novos conceitos de sociedade, economia e religião, muito diferentes dos costumes indígenas. Na economia, eles começaram a cultivar produtos em grande escala que pudessem ser vendidos no mercado europeu. Eles trouxeram também a sua religião e a impuseram aos indígenas. Através da crença vieram as festas, o idioma, que é o latim, né, e o português, e uma nova filosofia de vida. Ao invés de vários deuses, adorava-se somente uma divindade, havia um livro para seguir, que era a Bíblia, e uma hierarquia de sacerdotes. Então, naquela época, os jesuítas, que são padres, religiosos da Igreja Católica, tinham o objetivo de converter todas as almas para o cristianismo. E então houve essa cristianização dos nativos, que era catequizar os índios. Então, o que eles fizeram com os indígenas? Eles quiseram impor a fé cristã, ensinando a doutrina católica com base na Bíblia. Então, eles reuniam os indígenas e eles ensinaram o português a eles, ensinaram eles a trabalhar, a frequentar a missa. E eles começaram a proibir os rituais religiosos indígenas, que eram consideradas práticas pagãs ou demoníacas, como eles chamavam. E teve uma grande briga na época, com guerras, na verdade, entre eles por causa disso. Os povos indígenas acreditam em divindades que se ligam a elementos da natureza. Essas divindades são cultuadas por meio de rituais que envolvem cantos, danças, práticas alimentares, pinturas corporais e que variam de povo a povo. Nas comunidades indígenas tradicionais, é marcante a presença de uma liderança religiosa. Em Tupi, essa liderança é chamada de pajé. O pajé, ele tem o papel de fazer a intermediação entre a comunidade e o sagrado, aconselhando, realizando curas. Isso porque ele é o líder, ele é um sábio conhecedor das plantas, dos rituais, sendo capaz de se comunicar com os ancestrais. Então, toda essa cultura indígena foi proibida na época pelos portugueses. E isso realmente é uma coisa inconcebível, mas que realmente aconteceu.
Os portugueses, eles implantaram a economia voltada para a exploração, ao lucro, com foco na exportação de vários produtos, como o pau-brasil, que é uma madeira, o açúcar, o ouro e depois o café. Eles utilizavam uma mão de obra escravizada, primeiro a mão de obra indígena, depois a africana, o que permitia a acumulação de riqueza por parte da metrópole. Tinha uma propriedade privada, produção para o mercado externo e uma lógica de acúmulo de capital, elementos centrais do capitalismo. Então, eles trouxeram o capitalismo. Porém, tudo isso ocorria ainda sob o controle do Estado português, dentro do mercantilismo que antecedeu o capitalismo liberal moderno. O Brasil é considerado o país com a maior miscigenação do mundo. E com essa miscigenação dos povos, o povo brasileiro tornou-se uma grande mistura, tanto cultural e religiosa como genética. E é por isso que é tão importante a gente saber da nossa ancestralidade. E você, de onde vem? Como é a sua cultura? A gente aprender sobre os povos, sobre a cultura de todas as pessoas é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no meu próximo episódio. Até mais!